Olá, boa tarde. A eutanásia volta a marcar a atualidade. Vamos falar sobre este tema com Isilda Pegado, que está connosco. Mas antes ficamos ainda com os temas da atualidade religiosa e com a Semana do Papa. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Na festa do Espírito, o Papa pediu uma igreja aberta e acolhedora para todos. A missa de Pentecostes foi presidida pelo decano do Colégio Cardinalício, como tem acontecido em várias ocasiões, desde que Francisco começou a ser afetado por um problema no joelho, deslocando-se numa cadeira de rodas. Sempre insegna alla Chiesa la necessità vitale di uscire, il bisogno fisiologico di annunziare, di non restare chiusa in se stessa, di non essere un gregge che rafforza il recinto, ma un pascolo aperto perché tutti possano nutrirsi della bellezza di Dio. Ci insegna ad essere una casa accogliente, senza mura divisorie. Lo spirito mondano invece preme perché ci concentriamo solo sui nostri problemi, sui nostri interessi, sul bisogno di apparire rilevanti, sulla difesa strenua delle nostre appartenenze nazionali e di gruppo. Mais de 100 dias de guerra na Ucrânia, pesadelo sem fim à vista que perturba o coração do Papa e ameaça o futuro de toda a humanidade. A 100 giorni dall'inizio dell'aggressione armata all'Ucraina, sull'umanità è calato nuovamente l'incubo della guerra, che è la negazione del sogno di Dio. Popoli che si scontrano, popoli che si uccidono, gente che, anziché avvicinarsi, viene allontanata dalle proprie case. E mentre la furia della distruzione e della morte imperversa e le contrapposizioni divampano, alimentando un'escalation sempre più pericolosa per tutti, rinnovo l'appello ai responsabili delle nazioni. Non portate l'umanità alla rovina, per favore. Non portate l'umanità alla rovina. Si mettano in atto veri negoziati, concrete trattative per un cessate il fuoco e per una soluzione sostenibile. Num encontro com crianças, o Papa assumiu a vontade de visitar a Ucrânia, mas disse que tem de esperar pelo momento certo. O conflito no leste da Europa, uma guerra entre cristãos, esteve presente na mensagem que o Papa enviou aos participantes na Vigília Ecuménica de Pentecostes, organizada pelo Serviço Internacional para a Renovação Carismática Católica e pelo Dicastério para a Promoção da Unidade dos Cristãos. Los jefes de Estado trabajarán o no por la paz y serán juzgados por la historia. A cada uno de nosotros nos toca difundir el amor y vencer el odio con nuestras acciones diarias. Y nuestros hijos aprenderán a vivirlo y nuestros nietos aprenderán de ellos. Y así podemos hacer algo para que el mundo cambie. Francisco apelou à oração pelas famílias cristãs na sua intenção para o mês de junho, em que decorre o 10º Encontro Mundial das Famílias, unindo Roma aos 5 continentes. Familia es el lugar donde aprendemos a convivir con los más jóvenes y con los más mayores. Y al estar unidos, jóvenes, ancianos, mayores, niños, estar unidos en las diferencias, evangelizamos con nuestro ejemplo de vida. Por supuesto, no existe la familia perfecta, siempre hay peros, pero no pasa nada. No hay que tenerle miedo a los errores, hay que aprender de ellos para seguir adelante. Cuando discutimos, cuando sufrimos, cuando estamos alegres, el Señor está ahí. Él nos acompaña, nos ayuda, nos corrige. El amor en la familia es un camino personal de santidad para cada uno de nosotros. Por esto lo elegí como tema para el Encuentro Mundial de las Familias de este mes. Recemos por las familias cristianas de todo el mundo, por cada una y por todas las familias, para que con gestos concretos vivan la gratuidad del amor
y la santidad en la vida cotidiana. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. Santiago de Compostela acolhe este verão milhares de jovens numa peregrinação europeia que vai ter marca portuguesa. O Papa nomeou o cardeal português Dom António Marte como enviado especial para as celebrações de encerramento da peregrinação europeia de jovens, que vai decorrer em Santiago de Compostela no mês de agosto. O lema escolhido, Jovem, levanta-te e sê testemunha, aponta também à JMJ Lisboa de 2023, que, como se sabe, tem o tema Maria levantou-se e partiu apressadamente. Portanto, é o tema do levantar-se, despertar para a vida deste tempo, ser testemunha da boa nova, do Evangelho, para este momento da história e da Igreja, e com o exemplo de Maria e do apóstolo Santiago. Significa, de algum modo, como que uma primeira etapa, uma primeira estação, se quisermos um pré-aquecimento em ordem às Jornadas Mundiais da Juventude. Penso que isso que é uma mais-valia. As peregrinações ajudam a manter viva a esperança num momento de muito sofrimento, marcado pela pandemia e a guerra em várias partes do mundo. Deus, obrigado por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hoje, num mundo tão fragmentado, caminhar juntos é algo de muito importante, porque inculca e dá e promove o sentido da fraternidade, o encontro. Caminhar juntos significa encontrar-se e, por conseguinte, olhar o outro também como irmão que faz o mesmo caminho, com os mesmos problemas, porventura, o sentido da fraternidade, que é muito importante, e da amizade social que a peregrinação é capaz de criar em todos aqueles que a fazem. Levantemos os braços, a bênção no ar, Jesus. Entre os dias 4 e 7 de agosto deste ano, os símbolos da Jornada Mundial da Juventude, a cruz peregrina e o ícone de Nossa Senhora Salus Populi Romani vão estar presentes na peregrinação europeia de jovens em Santiago de Compostela. A festa de Santo António regressa com novas formas, aliando a tradição e unindo gerações. Depois de 2 anos com muitas limitações, este mês de junho acordou a tradição e renova-se a devoção a Santo António de Lisboa. Na igreja local, evoca-se a visita de São João Paulo II há 40 anos. Por isso quisemos dar a tonalidade às festas de Santo António deste ano, que voltam ao seu formato tradicional, depois desses 2 anos de interregno. Quisemos dar também esta tonalidade de celebrar, de evocar essa vinda do Papa. O nosso lema para este ano é exatamente celebrar Santo António com São João Paulo II, evocando essa sua vinda, essa sua presença, e é, digamos, uma expressão desta nossa comunhão com o Papa, que faz parte da nossa fé de cristãos. As cores das marchas, as noivas de Santo António e a vivência tão peculiar da festa deste santo popular une gerações. Surgem novas formas de gerar alegria e criar comunidade. Esta ligação, embora as pessoas não digam, eu acho muito ao santo, não é? De alguém que nos protege, que alguém que está connosco, mais do que o santo das festas, o santo, não é? Santo, enquanto patrono de Lisboa, mas também um santo com muitas características, não é, de comunidade e com uma história também muito peculiar. Lá me escrevi, depois contei na altura namorado, né? O namorado contou à mãe e a mãe não achou piada nenhuma. Ai, o que é que depois vão dizer os vizinhos, o que é que vão dizer que eles tinham mercearia, o que é que vão dizer os nossos fregueses, não sei o que mais. Mas pronto, tudo passou. E lá casámos depois na Santo António, pronto, foi assim, a história foi essa. Vontade enorme de ver,
de ver tudo outra vez, as procissões, as marchas, essas coisas todas. E aqui passa-se tudo, não é? Aqui é o centro do Santo António, não é? O regresso das marchas populares, as noivas de Santo António, os arraiais que se enchem de vida nos bairros lisboetas e a tradição que se renova a cada ano. São mote para o programa 70x7 deste domingo, pelas 17h30, aqui na RTP2. Agência.eclésia.pt pode acompanhar estes temas. Agora olhamos o regresso ao Parlamento do tema da eutanásia. Hoje o Parlamento volta a analisar 4 projetos de lei sobre a despenalização da eutanásia. Está connosco Isilda Pegado, da Federação Portuguesa pela Vida. Obrigado por estar entre nós. Na realidade, há aqui uma insistência, não é, em levar este tema ao hemiciclo, um tema que acaba por ser sensível e pouco consensual, mas há sempre uma grande insistência em que ele regresse. É verdade. Boa tarde. De facto, agora ouvimos dizer deste é que é. Mas deste é que é o quê? Aprovado ou reprovado definitivamente? É porque esta lei já foi reprovada no Parlamento, no Tribunal Constitucional e no Presidente da República. Já teve 3 chumbos. E agora insistem, quer dizer, vão insistir tantas vezes até que seja aprovada. É verdade que a Inglaterra, por exemplo, que é um país que ninguém duvida que é um país democrático, desde há quase 20 anos que discute a eutanásia e ainda no mês de março passado voltou a chumbar a eutanásia. E, portanto, aquilo que nós não sabemos que o nosso Parlamento vai fazer é, de facto, se vai insistir até que, pelo cansaço, obtenha uma lei aprovada, uma lei que é má, porque não há lei boa para um ato mau. Não há uma insistência tão grande em alargar a rede de cuidados continuados, por exemplo? Claro. Aliás, as pessoas preocupam-se muito ou invocam muito a bandeira do sofrimento para a legalização da eutanásia, do homicídio a pedido. Mas não se preocupam com o sofrimento daqueles que têm cirurgias para fazer, que estão cheios de dores por causa de situações de outra natureza, de foro oncológico, e que precisam de tratamento e que não têm uma consulta onde possam recorrer, não têm um médico que os possa ouvir. Este sofrimento não conta. Então o Parlamento anda a discutir o sofrimento para eliminar a pessoa, mas não discute o sofrimento para ajudar a pessoa. De facto, estamos aqui numa contradição inqualificável neste tempo, uma desumanização da própria sociedade, um retrocesso civilizacional que não podemos deixar de lamentar. Esta é uma realidade que vem sendo recorrente nestes últimos tempos. Há uma proposta também de referendo. Parece-lhe que, dada a sensibilidade do tema, que seria um caminho a ponderar neste momento? Olha, deixe-me dizer uma coisa em relação aos nossos tempos. Eu penso que a eutanásia tem sido modificadas muitas coisas no nosso tempo, mas a eutanásia tem um padrão a nível mundial e a nível europeu. A Europa é, digamos, o berço da civilização, do humanismo, da democracia, não é? E na Europa apenas 4 países admitem a eutanásia. 4 países, e o último foi a Espanha, uma Espanha prepotente, uma Espanha dividida, uma Espanha com problemas gravíssimos, levantou a bandeira de uma questão fraturante, a eutanásia. Agora, desde há 20 anos que nos países do Benelux, a Holanda, a Bélgica, existe eutanásia. Quais foram os outros 45 países da Europa que isso seguiram? Nenhum. Quer dizer, aquilo que nós vemos é que durante 20 anos há 3 países na Europa que implementam esta prática. E aquilo que se tem verificado é o horror
é o horror dentro destes países. Não falem em liberdade, porque não é uma questão de liberdade, é uma falta de resposta ao humanismo que a Europa tanto cultivou. Depois acaba por existir um certo empurrar para uma solução. Claro, e portanto aquilo que nós estamos aqui a tratar não é de facto de ajudar as pessoas, mas é de criar mais sofrimento nas pessoas, nas famílias, nos médicos, enfim, por aí adiante. Agora, o referendo é um apelo a uma outra forma de participação da sociedade. Esta questão é tão grave, que se entende que os senhores deputados, tenham qual for a consciência que tenham, não têm legitimidade para tratar desta matéria. Repare numa coisa, a democracia precisa de outros instrumentos que não do voto. Porque se a democracia fosse apenas o poder do voto, 51% da população podia decidir matar 49% da população, porque era a maioria. E, portanto, não tínhamos aqui um filtro que a própria democracia não consegue criar por si própria e precisa de socorrer desses pilares que são os valores da sociedade, que são a história do próprio pensamento que se criou ao longo da história num determinado contexto social, económico, político e também valores que são imutáveis, quer dizer, valores que já assumimos como imutáveis, o valor da vida humana, a dignidade de todas as vidas humanas, são pilares desta civilização. E, portanto, é preciso, quando os próprios eleitos, os tais que representam os 51% que querem matar os outros 49%, não têm o discernimento suficiente para isso, é preciso recorrer à sociedade. E já recorremos através de mecanismos que a própria Constituição prevê e o Parlamento criou, que foi a audição de instituições da sociedade civil no âmbito do Parlamento. Instituições reconhecidas pelo próprio Parlamento, que foram ouvidas nos tempos passados mais de 20 instituições e todas disseram não à eutanásia. Todas. Ordem dos médicos, ordem dos advogados, dos enfermeiros, dos psicólogos, Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, enfim, a panóplia de informação que chegou ao Parlamento no sentido de dizer não façam esta lei foi enorme. Mas os senhores deputados dizem, já ouvimos muito, mas nós perguntamos, e o que é que colheram daquilo que ouviram? Nada. Portanto, há um conjunto de senhores deputados que se julgam iluminados, que se julgam os deuses desta civilização e que vão decidir na morte das outras pessoas. E, portanto, é esta subversão da própria democracia, do próprio Estado de Direito, desta civilização do humanismo, que pode ter uma salvação com o referendo. E, nesse sentido, o referendo será bem-vindo e esperamos que, efetivamente, ele venha a acontecer e que o povo português também tenha consciência daquilo que está em causa. Nesta linha também, embora não sendo uma organização da Federação Portuguesa pela Vida, mas vale a pena referir, há um congresso também que começa amanhã, em Viana do Castelo, nesta sociedade civil e reflete precisamente sobre esta questão dos direitos e liberdades fundamentais. É importante também a sociedade civil assumir estas causas e dar-lhes expressão. É verdade, e saudamos com muita alegria aquilo que se vai passar, o que se prevê que aconteça no próximo fim de semana em Viana do Castelo, a começar no dia 10, à noite, e onde, de facto, há um grupo grande de gente que diz esta sociedade está a asfixiar a liberdade do homem. Está a destruir a própria concepção do homem como ser livre e ser capaz de gerir os seus próprios destinos. Isto nota-se muito na questão da educação. A família Mesquita Guimarães, que está na organização também deste congresso, entre outras instituições, tem sido um baluarte da defesa destes direitos perante um Estado que se pretende ideológico, que se pretende
totalitário e impositivo de determinadas concepções da vida em família, da vida em sociedade, da identidade das próprias pessoas e, portanto, é esta, eu diria, prepotência, esta violação de direitos fundamentais que está em causa e que a sociedade civil, neste momento, se organizou e que vai pôr a nu o que se passa dentro da sociedade portuguesa e também na Europa, uma vez que também há convidados na Europa e do mundo que virão a Viana do Castelo para falar de facto destes atentados aos direitos fundamentais. Vai ser um congresso muito interessante, todos aqueles que puderem são bem-vindos para estar neste congresso, fazemos um apelo, vai ser um momento alto da atividade cívica e da defesa daquilo que cada um sente em sua casa quando o filho chega à casa a contar determinadas histórias, tem determinados problemas que eu me escuso aqui de dizer e que se sente impotente perante a escola e perante o Estado para dizer o meu filho segue este caminho e não segue aquele. Porque, de facto, há um caldo, digamos, ideológico que hoje envolve, em especial, os nossos adultos, as nossas crianças e os nossos jovens, como em qualquer regime totalitário. A grande preocupação é a escola e os mais novos, porque são mais vulneráveis, são mais frágeis e, portanto, é aí que essas ideologias são fáceis de se propagar. Veja-se os regimes nazis, veja-se os regimes comunistas, sempre dedicaram muito do seu trabalho à escola, aos jovens, portanto, tudo isso está estudado e aquilo que vamos fazer em Viana do Castelo, de facto, é olhar para isto com realismo e ver como é que podemos sair desta civilização que não cultiva o amor, mas antes a morte, a destruição e o servilismo do próprio homem, que é de facto preocupante para todos. E, portanto, é com esperança que também vamos a Viana do Castelo. Muito bem, Isilda Pegado, muito obrigado pela sua presença hoje aqui no programa Eclésia. São temas que nós, obviamente, continuaremos também a acompanhar. Obrigado pela sua presença aqui. Ficamos então por aqui. Obrigado por ter estado connosco. Tenha uma boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.